Um milionário deu 950 para uma humilde fazendeira pagar sua dívida com o agiota e salvar sua vida. Na manhã seguinte, ele ficou paralisado ao vê-la no túmulo da sua amada que morreu há 26 anos. A chuva fina de outubro caía sobre o cemitério. São Miguel como lágrimas do céu, criando pequenas poças entre as lápides gastas pelo tempo. Rodrigo Meirelles caminhava lentamente pelo caminho de pedras irregulares, suas pegadas ecoando no silêncio úmido da tarde. Aos 52 anos, ele carregava nos ombros o peso de 2 décadas e meia de uma dor que nunca cicatrizara completamente. Parou diante de uma sepultura simples, de mármore branco já amarelado pelas intempéries. Camila Siqueira, 1972-1998. Descanse em paz, meu amor. As palavras gravadas na pedra pareciam sussurrar seu nome, sempre que o vento passava pelas folhas dos ipês ao redor. Rodrigo ajoelhou-se devagar, suas articulações protestando contra a umidade, e depositou um buquê de rosas brancas sobre a lápide. "Oi, meu bem", murmurou, sua voz rouca quebrando o silêncio. "Hoje faz exatamente 26 anos e 3 meses que você se foi?" Suas mãos tremeram ligeiramente ao tocar a pedra fria. "Eu sei que você pode me ouvir, onde quer que esteja. E eu quero que saiba que nunca parei de te procurar. Nunca parei de sentir que algo estava errado naquela história toda." O empresário multimilionário, que comandava um império de construtoras e investimentos, ali era apenas um homem quebrado pelo luto. Seus cabelos grisalhos grudavam na testa molhada pela garoa. E seus olhos castanhos, os mesmos que um dia brilharam de felicidade ao pedir Camila em casamento, agora carregavam a tristeza profunda de quem perdeu metade da alma. "Às vezes eu sonho com você", continuou, ignorando a chuva que começava a intensificar. "Sonho que você está me chamando, dizendo que precisa me contar algo importante. Sempre acordo antes de descobrir o quê." Uma lágrima solitária desceu por sua face, misturando-se às gotas de chuva. "Eu deveria ter te protegido melhor, Camila. Deveria ter percebido que você estava com medo de alguma coisa naqueles últimos dias." A lembrança dos últimos momentos juntos ainda o atormentava. Camila estava estranha, nervosa, olhando sempre por cima do ombro como se alguém a estivesse seguindo. Ele havia atribuído tudo ao estresse do casamento que se aproximava, ao nervosismo natural de uma moça de família simples que ia se casar com um homem de posses, como se enganara. "A polícia disse que você não aguentou a pressão", sussurrou apertando os punhos, "que uma garota humilde como você não conseguiu lidar com a ideia de viver entre os ricos. Que bobagem, Camila. Você era a pessoa mais forte que eu conhecia. Nunca engoli essa história de suicídio. Nunca." Rodrigo se levantou pesadamente, ajeitando o casaco de lã contra o frio úmido, olhou uma última vez para a lápide, beijou as pontas dos dedos e as encostou no nome gravado. "Eu vou embora agora, mas volto na semana que vem. Sempre volto. Você sabe." Fez uma pausa, como se esperasse uma resposta que nunca viria. "Te amo, meu anjo, para sempre." Uma hora depois, Rodrigo dirigia sua BMW pelas ruas enlameadas de Campina Branca, cidade do interior mineiro onde mantinha alguns negócios imobiliários. A chuva havia se transformado em uma tempestade torrencial, forçando-o a reduzir a velocidade. Era então que viu a cena que mudaria sua vida para sempre. Na praça central, próximo ao mercado municipal, uma jovem mulher estava ajoelhada na lama. As mãos entrelaçadas em súplica, suas roupas simples, uma blusa azul desbotada e uma saia de algodão, grudavam no corpo molhado pela chuva, cabelos castanhos longos caíam sobre o rosto, enquanto ela implorava a um homem robusto de terno escuro que a olhava com desprezo. Rodrigo reconheceu imediatamente o homem. Jorge Vilarinho, um agiota local com fama de ser implacável com os devedores. Mas o que o fez parar o carro bruscamente na beira da calçada foi a jovem. Mesmo de longe, mesmo sob a chuva, havia algo nela que o perturbou profundamente. "Por favor, seu Jorge." A voz dela atravessou a chuva até ele. "Eu só preciso de mais 2 semanas. O pagamento da aposentadoria da minha mãe adotiva está atrasado, mas vai sair. São só R$950. 2 semanas. Jorge riu. Um som desagradável que ecoou pela praça vazia. "Menina, seu marido morreu faz 3 meses e deixou essa dívida.
Já dei muito tempo. Ou você paga hoje, ou eu tomo a fazenda como garantia. Não, senhor, por favor. A jovem se aproximou mais, ainda de joelhos. Aquela fazenda é tudo que tenho. É a única lembrança da minha mãe Carmen. Ela morreu me pedindo para cuidar da terra onde me criou. Eu não posso perder isso. Rodrigo saiu do carro sem nem perceber. Como se algo o puxasse em direção àquela cena, conforme se aproximava, os detalhes do rosto da jovem ficavam mais nítidos, e seu coração começou a bater descompassado, os olhos castanhos expressivos, mesmo cheios de lágrimas, o formato delicado do queixo, a forma como entrelaçava os dedos quando nervosa. Exatamente como Camila fazia. Eu tenho uma proposta diferente para você, Jorge disse, sua voz carregada de malícia. Você é uma mulher bonita, sozinha agora. Tenho certeza de que podemos chegar a um arranjo. A jovem recuou, o rosto pálido de terror. Eu nunca faria isso, seu Jorge, nunca. Então prepare-se para ficar sem teto. Jorge virou as costas. Amanhã mando meus homens tomarem a propriedade. Foi quando Rodrigo interveio. Com licença. Sua voz autoritária cortou a chuva. Jorge se virou, surpreso e claramente contrariado pela interrupção. Quanto a moça deve? E o senhor é? Jorge perguntou, seus olhos pequenos estudando Rodrigo com desconfiança. Alguém que não gosta de ver uma senhora sendo humilhada na chuva. Rodrigo respondeu friamente. Quanto é a dívida? A jovem levantou-se da lama, limpando as lágrimas misturadas à chuva, quando seus olhos encontraram os de Rodrigo. Ele sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Era como olhar para Camila novamente. Mas 26 anos mais tarde, R$950, Jorge disse relutante, claramente não querendo perder a oportunidade de humilhar a garota. Rodrigo sacou a carteira e contou as notas, estendendo-as para Jorge. Está quitado. E se eu souber que o senhor voltou a incomodar essa moça? Teremos problemas. Jorge pegou o dinheiro, guardou no bolso interno do paletó e lançou um olhar ameaçador para a jovem. Isso não acabou, murmurou antes de se afastar. A mulher ficou ali parada, incrédula, enquanto a chuva continuava caindo sobre ambos. Eu não sei como agradecer. Ela gaguejou. O senhor nem me conhece. E, qual é seu nome? Rodrigo perguntou suavemente. Marina Peixoto. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Que Deus abençoe o Senhor, que os anjos protejam sua bondade. Então, instintivamente, Marina levou a mão ao pescoço, tocando uma pequena corrente de ouro que brilhava mesmo sob a chuva. O gesto simples atingiu Rodrigo como um raio. Era idêntico ao que Camila fazia quando estava nervosa ou emocionada. Minha mãe adotiva sempre dizia que pessoas boas aparecem quando mais precisamos. Marina continuou ainda tocando a corrente. Ela deve estar olhando por mim lá de cima. Rodrigo mal conseguia respirar. A corrente era impossível, mas parecia exatamente igual àquela que ele havia dado para Camila como presente de noivado, a que nunca foi encontrada com o corpo dela. De nada, ele conseguiu murmurar. Cuidado com o Jorge Vilarinho. Homens como ele nunca desistem fácil. Marina acenou com a cabeça, ainda emocionada. Muito obrigada mesmo, senhor. Rodrigo Meireles. Senhor Rodrigo, que Deus retribua em dobro sua generosidade. Ela fez menção de ir embora, mas parou. Se um dia eu puder retribuir de alguma forma. Rodrigo a observou se afastar, caminhando apressadamente sob a chuva em direção a uma pequena picape azul estacionada do outro lado da praça. Seus movimentos, sua postura, até mesmo a forma como desviava das poças. Tudo lembrava Camila de uma maneira que o deixava profundamente perturbado. Voltou para o carro completamente encharcado, mas não ligava para isso. As mãos tremiam enquanto segurava o volante, tentando processar o que acabara de acontecer. A semelhança física era perturbadora demais para ser coincidência. E aquela corrente, impossível, murmurou para si mesmo, mas a dúvida já havia se instalado em seu peito como uma semente pronta para germinar. Não pode ser. Mas conforme dirigia de volta para casa, uma voz sussurrou em sua mente. Uma voz que soava exatamente como a de Camila. Rodrigo, nossa filha precisa de você. 26 anos antes. 1998.
Camila Siqueira ajeitou nervosamente os papéis sobre a mesa do pequeno escritório de contabilidade onde trabalhava. Eram quase 8 da noite, e o prédio comercial estava praticamente vazio. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente. Criando sombras dançantes nas paredes descascadas, ela sabia que deveria ter ido embora há horas, mas aqueles documentos não saíam de sua cabeça. Não pode ser, murmurou, passando os dedos pelos extratos bancários espalhados à sua frente. Isso aqui não bate. Há 3 semanas, seu chefe havia pedido para ela revisar as contas da construtora Guimarães. Uma das maiores clientes do escritório, o que começou como uma auditoria de rotina se transformou em uma descoberta aterrorizante. Os números não fechavam. Milhões de reais entravam e saíam das contas sem justificativa aparente, sempre em valores quebrados que passariam despercebidos numa análise superficial. Camila pegou uma calculadora velha e refez os cálculos pela 10ª vez. O resultado era sempre o mesmo. Alguém estava lavando dinheiro usando a construtora como fachada, e não era pouca coisa. Estavam falando de quantias que poderiam comprar cidades inteiras no interior. Suas mãos tremeram quando encontrou o que procurava. Uma série de depósitos que seguiam um padrão muito específico, sempre nas quintas-feiras, sempre em valores que terminavam em 37, sempre de contas fantasmas registradas em nomes que ela tinha certeza de que não existiam, e todas essas transações tinham uma coisa em comum: a assinatura de autorização de Arthur Guimarães, o político mais poderoso da região. Meu Deus, ela sussurrou, sua voz ecoando no escritório vazio. Ele está envolvido com tráfico. O telefone tocou, fazendo-a pular da cadeira. Olhou para o aparelho antigo com desconfiança. Quem ligaria para o escritório àquela hora? Deixou tocar até parar. Mas alguns segundos depois ele tocou novamente. E novamente, na 4ª tentativa, atendeu com a voz trêmula. Escritório Cardoso, boa noite. Silêncio do outro lado da linha. Apenas uma respiração pesada que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Alô? Tentou novamente. A ligação foi cortada abruptamente. Camila desligou o telefone com força e olhou em volta do escritório sombrio. De repente, todos os barulhos normais do prédio, o zumbido do ar-condicionado, o tic-tac do relógio de parede, o rangido das estruturas, pareciam amplificados e ameaçadores. Juntou todos os documentos apressadamente, guardando-os numa pasta que escondeu dentro da bolsa. Precisava mostrar aquilo para Rodrigo. Ele saberia o que fazer. Seu noivo sempre dizia que tinha bons contatos na Polícia Federal, por causa dos negócios da família. 3 dias depois, numa manhã que deveria ser a mais feliz de sua vida, o dia anterior ao casamento, Camila estava aterrorizada. Os telefonemas silenciosos continuavam. Agora também em casa, na noite anterior, tinha certeza de ter visto um carro preto parado em frente ao seu apartamento por horas. Estava vestindo um roupão azul claro, sentada na cama onde havia colocado seu vestido de noiva. O tecido de renda branca estava espalhado cuidadosamente, esperando o grande dia, mas suas mãos não conseguiam parar de tremer. Rodrigo havia viajado na véspera para resolver alguns detalhes de última hora relacionados à lua de mel. Ela queria ter contado sobre os documentos antes dele partir, mas ele estava tão feliz, tão animado com o casamento, que não teve coragem de estragar o momento. A campainha tocou. Camila olhou para o relógio. 6:30 da manhã. Quem seria àquela hora? Camila Siqueira. A voz do outro lado da porta era grossa, autoritária. Quem é? Polícia Civil? Precisamos falar com a senhorita sobre um assunto importante. Ela se aproximou da porta, mas algo em seu instinto gritou para não abrir. Podem mostrar a identificação. Claro, vou passar por baixo da porta. Uma carteira de couro apareceu no chão. Camila a pegou e examinou. Parecia oficial, mas algo estava errado. A foto era muito recente e o plástico parecia novo demais. Do que se trata? Perguntou, ainda sem abrir. Temos informações de que a senhorita possui documentos relacionados a uma investigação em andamento. Precisamos que venha conosco para prestar depoimento. O coração de Camila disparou. Eles sabiam sobre os papéis. Posso ligar para meu advogado primeiro. Não será necessário. É apenas um depoimento informal. Camila correu para o quarto e pegou o telefone para ligar para Rodrigo. A linha estava muda. Tentou o celular dele. Fora de área, discou para a polícia local,
mas a linha dava ocupado constantemente. Senhorita Siqueira, vamos ter que insistir. A voz do outro lado da porta estava ficando impaciente. Em pânico, ela guardou os documentos numa pasta e os escondeu dentro de uma mala velha no armário. Vestiu rapidamente uma blusa e uma saia, pegou a bolsa e respirou fundo. Se fossem mesmo policiais, não teria nada a temer. Se não fossem, abriu a porta e se deparou com 2 homens de terno escuro. Um deles era alto e magro, com cicatrizes no rosto. O outro era robusto, com olhos pequenos e cruéis que ela reconheceria anos depois no rosto de Jorge Vilarinho. Vamos, senhorita, disse Jorge, segurando seu braço com força desnecessária. Temos muito o que conversar. No presente. 2024. Rodrigo estacionou na garagem de sua cobertura em Belo Horizonte, mas não saiu do carro imediatamente. Suas mãos ainda tremiam no volante enquanto revivia a cena da praça. Marina, o nome ecoava em sua mente como uma canção distante. Subiu para o apartamento e foi direto para o escritório, onde guardava todos os documentos relacionados ao caso de Camila. Havia uma pasta inteira dedicada à investigação que ele mesmo financiou nos anos seguintes à morte dela. Fotos, depoimentos, relatórios de detetives particulares, tudo indicando que a versão oficial estava errada. Abriu um arquivo empoeirado e encontrou a foto que procurava. Camila sorrindo na varanda de seu antigo apartamento, usando a corrente de ouro que ele havia dado de presente, um pequeno coração delicado que ele mandou gravar com as iniciais RC entrelaçadas. Ela estava usando uma corrente idêntica, murmurou, examinando a fotografia. Exatamente idêntica. Seu telefone tocou, tirando-o dos pensamentos. Era Marco Antônio, seu advogado e amigo de longa data. Rodrigo, soube que você esteve em Campina Branca hoje. Algum problema com os terrenos lá? Não. Marco, na verdade. Ele hesitou. Você se lembra do caso da Camila? Das investigações que fizemos? Como esquecer? Gastamos uma fortuna tentando provar que não foi suicídio. Por quê? Encontrei uma jovem hoje e ela estava sendo ameaçada pelo Jorge Vilarinho. Houve uma pausa do outro lado da linha. Rodrigo, você sabe que esse homem é perigoso, se está mexendo com ele de novo. Marco, essa garota tem uma semelhança impressionante com a Camila, e estava usando uma corrente igual a que eu dei para ela. Meu amigo, já conversamos sobre isso várias vezes. Você precisa seguir em frente. Não pode ficar vendo a Camila em toda mulher morena que encontra. Não é isso? Rodrigo insistiu. Essa é diferente. Muito diferente. Após desligar, Rodrigo ficou observando a cidade através da janela panorâmica. As luzes de Belo Horizonte brilhavam como estrelas terrestres, mas sua mente estava fixada na pequena cidade a 200 quilômetros dali, 26 anos antes. Local desconhecido. Camila acordou num quarto escuro e úmido, com cheiro de mofo e terra. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, e sua boca estava com fita adesiva. Demorou alguns segundos para se lembrar do que havia acontecido. Os homens na porta, a viagem de carro com os olhos vendados, o baque na cabeça quando tentou resistir. Jorge Vilarinho estava sentado numa cadeira velha a alguns metros dela, limpando as unhas com um canivete. Acordou, princesa? Ele disse sem levantar os olhos. Ótimo. Temos muito que conversar. Camila tentou falar, mas apenas sons abafados saíram por trás da fita. Ah, sim. Jorge se levantou e arrancou a fita de uma vez, fazendo-a gritar de dor. Agora pode falar. Onde estão os documentos? Que documentos? Ela mentiu, cuspindo sangue. Jorge riu e deu um tapa forte em seu rosto. Não me teste, garota. Sabemos que você viu coisas que não devia na construtora Guimarães, onde escondeu os papéis. Não sei do que você está falando. Outro tapa, mais forte. Vamos tentar de novo. O senador Arthur Guimarães é um homem muito poderoso. Ele não gosta quando pessoas curiosas mexem onde não devem. Durante 3 dias, Jorge tentou arrancar informações de Camila através de tortura psicológica e física. Ela não disse onde estavam os documentos, mesmo quando ele ameaçou matar Rodrigo também. Foi no 3º dia que ela percebeu algo diferente em seu corpo. Náuseas constantes, tonturas, sensibilidade nos seios, com horror. Compreendeu a verdade. Estava grávida de Rodrigo. A descoberta mudou tudo. Não era mais só sua vida que estava em jogo. 2 dias após o encontro na praça,
Rodrigo não conseguiu tirar Marina da cabeça. Havia algo nela que o inquietava profundamente. Uma familiaridade perturbadora que ia muito além da semelhança física com Camila. Decidiu que precisava saber mais sobre aquela jovem, nem que fosse apenas para acalmar sua consciência atormentada. Na manhã de quinta-feira, dirigiu novamente para Campina Branca com a desculpa de verificar uns terrenos que possuía na região. Mas, na verdade, seu objetivo era claro: encontrar Marina Peixoto e descobrir mais sobre sua história. Não foi difícil localizá-la. Numa cidade pequena como aquela, todos conheciam a menina da Carmen, que havia ficado viúva jovem e lutava para manter a fazenda herdada. O dono da mercearia lhe deu as direções sem fazer perguntas. Marina morava numa propriedade rural a cerca de 15 quilômetros da cidade. Numa estrada de terra que serpenteava entre colinas cobertas de eucaliptos, Rodrigo estacionou numa elevação próxima à propriedade e observou através de binóculos. A fazenda era pequena, mas bem cuidada. Uma casa simples de alvenaria pintada de branco, com varanda coberta por trepadeiras floridas ao redor. Havia uma horta organizada, alguns pés de jabuticaba e um pequeno pasto onde pastavam 2 vacas leiteiras. Marina estava no quintal estendendo roupas no varal, mesmo de longe. Seus movimentos tinham uma graça natural que fez o coração de Rodrigo acelerar. A forma como ela sacudia as peças antes de pendurá-las, como empurrava uma mecha de cabelo para trás da orelha quando o vento a incomodava. Tudo era dolorosamente familiar. Ela parou de repente e olhou na direção dele, como se sentisse que estava sendo observada. Rodrigo abaixou rapidamente os binóculos, mas não antes de ver algo que o deixou sem ar. Marina havia levado instintivamente a mão ao pescoço, tocando a corrente dourada que brilhava ao sol. "Preciso ter certeza", murmurou para si mesmo, guardando os binóculos no carro. No dia seguinte, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria tudo. Descobriu que Marina tinha o hábito de visitar o cemitério São Miguel todas as sextas-feiras pela manhã. A informação veio da dona de uma floricultura local, que mencionou casualmente que a menina órfã sempre comprava flores simples para levar ao túmulo da mãe adotiva. Rodrigo chegou ao cemitério antes do amanhecer e se posicionou atrás de uma árvore antiga, de onde poderia observar sem ser visto. Seu coração batia descompassado. Estava agindo como um perseguidor, mas não conseguia se controlar. Havia algo naquela situação que seu instinto gritava para investigar. Às 8h30 da manhã, Marina apareceu caminhando pela alameda principal do cemitério. Vestia uma blusa amarela simples e uma saia azul marinho, carregando um pequeno buquê de margaridas brancas. Seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo que balançava suavemente a cada passo. Rodrigo a seguiu discretamente, mantendo distância segura, para sua surpresa e choque. Marina se dirigiu para uma área do cemitério que ele conhecia muito bem, a mesma seção onde ficava o túmulo de Camila. Mais perturbador ainda, ela parou diante de uma sepultura que ficava a apenas 3 metros da lápide de sua amada, escondido atrás de um mausoléu de mármore. Rodrigo observou Marina se ajoelhar diante do túmulo. A inscrição na lápide dizia: Carmen Peixoto, 1951-2016. Mãe amada, descanse em paz. Marina depositou as margaridas cuidadosamente e começou a falar em voz baixa. Oi, mãe Carmen. Sua voz carregava uma ternura profunda. Trouxe suas flores favoritas. Sei que você gostava mais das margaridas do que das rosas caras. Rodrigo se aproximou cautelosamente, usando as lápides como cobertura. Precisava ouvir o que ela estava dizendo. Mãe, eu estou confusa. Marina continuou, sua voz começando a falhar. Você sempre me disse que um dia eu descobriria de onde vim, quem são meus verdadeiros pais. Mas às vezes eu tenho medo da verdade. Ela levou a mão ao pescoço e tocou a corrente dourada. Exatamente o mesmo gesto que Rodrigo havia observado antes. Esta corrente que você me deixou, eu sei que tem um significado especial. Você disse que foi a única coisa que veio comigo quando aquele homem me trouxe para você. Mas por que você nunca me contou mais detalhes sobre ele? Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Um homem havia levado Marina para Carmen quando ela era bebê. Suas pernas tremeram e ele teve que se apoiar numa lápide para não cair. Às vezes eu sonho com uma mulher de cabelos castanhos, Marina murmurou, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto.
Ela está chorando e segurando um bebê. Eu sempre acordo antes de ver o rosto dela claramente, mas tenho a sensação de que é importante. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, apenas chorando silenciosamente. Então, sua voz se tornou mais urgente. Mãe Carmen, me dê forças para descobrir quem eu realmente sou. Sei que você guardou segredos para me proteger, mas eu preciso da verdade. Esta corrente, aquela carta lacrada que você me deixou. Sei que quando chegar a hora certa, tudo vai fazer sentido. Rodrigo não conseguiu mais se conter. A menção à carta lacrada e os detalhes sobre os sonhos eram demais para serem coincidência. Saiu de trás do mausoléu e caminhou lentamente em direção a Marina. Ela o ouviu se aproximar e se virou rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Quando viu quem era, seu rosto mostrou uma mistura de surpresa e embaraço. Senhor Rodrigo, ela exclamou, levantando-se rapidamente. O senhor me assustou. O que faz aqui? Desculpe incomodar, Rodrigo disse suavemente, tentando controlar a emoção em sua voz. Eu venho aqui regularmente também, para visitar alguém especial. Marina olhou em volta, como se notasse pela primeira vez onde estavam exatamente. Ah, claro, perdão, eu não queria estar no seu caminho. Não está. Rodrigo se aproximou mais, seus olhos fixos na corrente dourada que brilhava no pescoço dela. Na verdade, não pude deixar de notar. Você mencionou uma corrente especial. Posso vê-la mais de perto. Marina hesitou por um momento, mas depois levou a mão ao fecho atrás do pescoço. É a única coisa que tenho da minha origem, explicou, tirando a corrente e a estendendo para ele. Minha mãe adotiva disse que veio comigo quando eu era bebê. Rodrigo pegou a corrente com mãos trêmulas. Era idêntica à que havia dado para Camila. O mesmo ouro, o mesmo formato de coração, até mesmo o peso parecia igual, com o coração na garganta, virou o pingente e quase desmaiou ao ver as iniciais gravadas no verso. Rende-se. Meu Deus! Ele sussurrou, suas pernas falhando. Teve que se apoiar numa lápide próxima para não cair. Senhor Rodrigo, o senhor está bem. Marina correu para ampará-lo, preocupada. O senhor ficou pálido. Esta corrente, ele conseguiu murmurar, ainda segurando a joia com dedos trêmulos. Onde? Onde exatamente você a conseguiu? Já disse, veio comigo quando era bebê. Por quê? O senhor conhece alguma igual? Rodrigo olhou nos olhos castanhos de Marina. Os mesmos olhos que o haviam apaixonado 26 anos antes. De repente, tudo fez sentido. A idade dela, a semelhança física, a corrente, os sonhos que ela descreveu. Marina, sua voz estava rouca de emoção. Você disse que tem uma carta lacrada deixada por sua mãe adotiva. Ela assentiu, intrigada pela intensidade em sua voz. Sim, ela disse para só abrir quando o destino trouxesse respostas. Por quê? Rodrigo fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Porque eu acho que chegou a hora de abrir essa carta. Marina o estudou por um longo momento, vendo algo em sua expressão que a fez entender que aquele não era um encontro casual. O senhor sabe algo sobre mim, não sabe? Ela perguntou quietly. Algo sobre minha origem. Talvez. Rodrigo devolveu a corrente para ela, suas mãos ainda tremendo. Mas primeiro, precisamos conversar. Há coisas que você precisa saber. Coisas sobre esta corrente, sobre seus sonhos e talvez sobre quem realmente foram seus pais. Marina fitou o túmulo de Carmen por um momento. Depois olhou para a lápide próxima onde Rodrigo havia estado observando-a. Pela primeira vez, leu o nome gravado. Camila Siqueira. Camila, ela murmurou, e algo em sua expressão mudou. Esse nome, por que parece familiar? Rodrigo sentiu arrepios percorrerem sua espinha. Você já ouviu esse nome antes. Nos meus sonhos. Marina sussurrou, seus olhos se arregalando. A mulher que segura o bebê. Às vezes eu ouço alguém chamando Camila no sonho. Os dois ficaram se olhando em silêncio, ambos percebendo que estavam no limiar de uma descoberta que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio no cemitério era quase palpável. Marina e Rodrigo se entreolhavam como duas pessoas que acabaram de descobrir que compartilhavam um segredo impossível. O vento frio da manhã balançava as folhas dos ipês ao redor,
criando uma sinfonia melancólica que parecia tocar a trilha sonora de suas vidas entrelaçadas. Senhor Rodrigo, Marina quebrou o silêncio. Sua voz trêmula. O senhor conhecia uma Camila. Rodrigo olhou para a lápide próxima. Depois de volta para os olhos castanhos da jovem que tinha diante de si. Conhecia, ele sussurrou. Ela era tudo para mim. E quando ela morreu? Há 26 anos. 3 dias antes do nosso casamento. Marina levou a mão à boca, seus olhos se arregalando. 26 anos é exatamente a minha idade. Eu sei, Rodrigo disse suavemente. Por isso preciso que você me escute com calma. Há coisas que não fazem sentido há muito tempo. E talvez você seja a resposta que eu estive procurando sem saber. Marina balançou a cabeça lentamente, ainda processando a informação. Não entendo o que eu tenho a ver com isso. Esta corrente. Rodrigo apontou para a joia que ela segurava nas mãos. Eu comprei exatamente igual para Camila como presente de noivado. Mandei gravar nossas iniciais no verso. Ela estava usando no dia em que desapareceu, mas nunca foi encontrada com o corpo dela. Isso é impossível, Marina murmurou, examinando a corrente com outros olhos. Carmen me disse que esta corrente veio comigo quando eu era bebê, se ela era da sua noiva. Então talvez sua mãe adotiva tenha recebido mais do que apenas uma criança órfã. Rodrigo completou a frase que ela não conseguia terminar. Marina se aproximou do túmulo de Carmen e se ajoelhou novamente. Mas desta vez suas palavras eram diferentes. Mãe Carmen, se você pode me ouvir, acho que chegou a hora. Acho que o destino finalmente trouxe as respostas. Ela se levantou e olhou diretamente para Rodrigo. A carta está em casa, se o senhor quiser. Se o senhor acha que pode ter respostas. Sim, Rodrigo respondeu sem hesitar. Eu preciso saber a verdade. Nós dois precisamos. 30 minutos depois, eles estavam na pequena sala da fazenda de Marina. A casa era simples, mas aconchegante, com móveis antigos e fotografias de Carmen espalhadas pelas paredes. Marina trouxe uma caixa de madeira entalhada e a colocou sobre a mesa de centro. Carmen sempre disse que esta caixa continha minha verdadeira história, ela explicou, suas mãos tremendo ligeiramente ao abrir a tampa. Que quando eu encontrasse a pessoa certa, saberia o que fazer. Dentro da caixa havia poucos objetos. Um envelope lacrado com o nome Marina, escrito em letras cuidadosas. Um pequeno macacão de bebê azul claro e uma fotografia virada para baixo. Marina pegou primeiro o envelope, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Eu tenho medo, ela confessou. E se a verdade for pior do que não saber? Às vezes a verdade dói. Rodrigo disse gentilmente. Mas sempre liberta. E você não está sozinha. Eu estou aqui, com um movimento decidido. Marina rasgou o lacre do envelope. Dentro havia uma carta de várias páginas na letra cuidadosa de Carmen. Marina começou a ler em voz alta, mas sua voz foi falhando conforme o conteúdo da carta se tornava mais perturbador. Minha querida Marina, ela leu. Se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento que sempre soube que viria. Você não é biologicamente minha filha, mas foi a maior bênção da minha vida. Rodrigo se inclinou para a frente, cada palavra penetrando em seu coração como uma lâmina. Você chegou até mim de uma forma muito estranha. Era uma noite de janeiro de 1999. Estava chovendo muito. Um homem apareceu na minha porta carregando você, que não tinha mais que algumas semanas de vida. Você estava chorando muito, magra demais, como se não tivesse sido bem cuidada. Marina fez uma pausa, limpando as lágrimas que começaram a cair. Rodrigo se aproximou e gentilmente tomou a carta de suas mãos. Posso continuar? Ele perguntou. Ela assentiu, incapaz de falar. O homem era alto, robusto, com cicatrizes no rosto e olhos muito duros. Ele disse que você era órfã, que sua mãe havia morrido no parto e que a família não queria você. Ofereceu muito dinheiro para que eu cuidasse de você e prometeu mais pagamentos mensais, mas havia uma condição: eu nunca poderia procurar saber mais sobre sua origem ou tentar encontrar parentes. Rodrigo sentiu sua garganta se fechar. A descrição do homem. Eu era uma mulher estéril que sempre sonhei em ser mãe. Ele continuou lendo. O dinheiro que ele ofereceu permitiria que eu desse uma vida digna para você. Aceitei, mas sempre soube que havia algo errado naquela história.
Nenhuma família simplesmente dá uma criança para uma estranha sem fazer perguntas. Marina soluçou baixinho. Continue, por favor. Algumas semanas depois, começaram a aparecer notícias no jornal sobre o desaparecimento de uma jovem grávida em Campina Branca. Uma moça bonita, contadora, que ia se casar com um empresário rico. O corpo foi encontrado no Rio uma semana depois. Mas os jornais diziam que a criança que ela esperava nunca foi encontrada. O coração de Rodrigo parou por um momento. Camila estava grávida. Ele sussurrou. Eu nunca soube. Ela nunca me contou. Talvez ela nem soubesse ainda, Marina disse suavemente. Ou talvez quisesse te contar depois do casamento. Rodrigo voltou à carta com mãos trêmulas. Comecei a desconfiar que você poderia ser a filha daquela moça desaparecida. As datas batiam, sua idade correspondia. Mas eu já amava você como se fosse minha própria filha, e tinha medo de que alguém viesse te levar embora. Então guardei essa suspeita para mim, junto com as poucas pistas que tinha sobre sua origem. Que pistas? Marina perguntou ansiosamente. A corrente de ouro que estava com você quando chegou. O homem disse que era da sua mãe biológica e que eu deveria guardar para você. Há também uma fotografia que encontrei no cobertor em que você estava envolvida. Nunca tive coragem de olhar com cuidado, mas sempre soube que um dia seria importante. Marina se levantou rapidamente e pegou a fotografia que ainda estava virada para baixo na caixa. Com mãos trêmulas, ela a virou. A imagem que apareceu fez Rodrigo cambalear. Era Camila, claramente grávida, sorrindo nervosamente para a câmera. Ela estava em um local que ele não reconhecia. Parecia ser algum tipo de quarto pequeno e simples. Mas o que mais o chocou foi a data escrita à mão no verso da foto. 15 de dezembro de 1998. Exatamente 3 dias antes de Camila desaparecer. É ela, Rodrigo murmurou, suas pernas falhando. Teve que se sentar pesadamente no sofá. É a Camila. Ela estava grávida. Ela estava esperando um filho meu. Marina olhou da fotografia para Rodrigo. A realidade finalmente se instalando em sua mente. Se ela estava grávida há 26 anos, e eu nasci há 26 anos, e esta corrente era dela. Você é minha filha. Rodrigo completou a frase, sua voz quebrada pela emoção. Você é filha minha e da Camila. Ambos ficaram em silêncio por vários minutos, apenas se olhando enquanto processavam a magnitude da descoberta. Marina era a filha que Rodrigo nunca soube que teve, e ele era o pai que ela sempre sonhou em encontrar. Mas isso significa, Marina começou, sua voz rouca, que Camila não se suicidou. Rodrigo terminou. Ela foi morta, e você foi sequestrada antes de nascer. Marina levou as mãos ao rosto, soluçando. Minha mãe, minha verdadeira mãe foi assassinada, e eu cresci sem saber quem era meu pai. Rodrigo se aproximou hesitantemente. Posso te abraçar. Pela primeira vez em 26 anos, pai e filha se encontraram. O abraço foi longo, desesperado, cheio de todas as lágrimas não choradas e todas as palavras não ditas ao longo dos anos. Eu sonhei com você, Marina sussurrou contra o ombro dele. Sonhei com um homem que me procurava, que nunca desistia de me encontrar. E eu senti sua falta todos os dias, sem nem saber que você existia. Rodrigo respondeu, sua voz embargada. Quando finalmente se separaram, ambos tinham os olhos vermelhos, mas também uma determinação férrea. Carmen termina a carta dizendo algo mais. Marina lembrou, pegando as páginas finais. Se um dia você descobrir a verdade sobre sua origem, saiba que também descobrirá quem matou sua mãe biológica. O homem que trouxe você para mim não era um intermediário inocente. Havia sangue em suas mãos e maldade em seus olhos. Quando chegar a hora da justiça, você saberá o que fazer. Todo o amor que tenho por você, Carmen. Rodrigo e Marina se entreolharam. A mesma pergunta estava nos olhos de ambos. Jorge Vilarinho. Eles disseram em uníssono. Ele matou minha mãe, Marina sussurrou. E agora está tentando me tirar a única coisa que restou dela. Esta fazenda. Não se ele não existir mais para isso. Rodrigo disse. Uma fúria gelada tomando conta de seus olhos. 2 dias depois da revelação, o laboratório de análises clínicas em Belo Horizonte estava movimentado na manhã de segunda-feira. Mas Rodrigo havia pago extra para ter prioridade nos resultados. Ele e Marina estavam sentados lado a lado na sala de espera. Ambos tensos,
aguardando a confirmação científica do que seus corações já sabiam. Marina fitava suas mãos entrelaçadas no colo, ainda tentando processar tudo o que havia descoberto. 2 dias haviam se passado desde a leitura da carta de Carmen. 2 dias de uma montanha-russa emocional que a deixou exausta. O homem ao seu lado, um estranho até uma semana atrás, poderia ser seu pai biológico. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e reconfortante. Marina Peixoto e Rodrigo Meirelles. A voz da técnica ecoou pela sala de espera. Ambos se levantaram, as pernas trêmulas. Rodrigo colocou gentilmente a mão nas costas de Marina. Um gesto protetor que ela achou curiosamente natural. Os resultados ficaram prontos. A técnica disse, entregando um envelope lacrado para Rodrigo. Compatibilidade de 99,7%. Não há dúvidas de que são pai e filha biológicos. O mundo pareceu parar por um momento. Marina sentiu suas pernas falharem e teve que se apoiar na parede. Rodrigo abriu o envelope com mãos trêmulas. Leu rapidamente o relatório técnico e depois olhou para ela com lágrimas nos olhos. É verdade, ele sussurrou. Você é minha filha. Você é filha da Camila. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. 26 anos de questionamentos sobre sua origem. 26 anos se perguntando de onde vinha, quem eram seus pais, por que foi abandonada. Tudo isso finalmente tinha resposta. Mas a alegria da descoberta estava misturada com uma dor profunda ao saber que sua mãe biológica havia sido assassinada. Pai, ela disse pela primeira vez, testando a palavra em sua língua. A palavra saiu naturalmente, como se sempre soubesse como dizer. Rodrigo a puxou para um abraço apertado bem ali na recepção do laboratório, não se importando com os olhares curiosos dos outros pacientes. Minha filha, ele murmurou contra seus cabelos. Minha pequena, eu procurei você a vida inteira sem nem saber que estava procurando. Quando finalmente se separaram. Ambos tinham os rostos molhados de lágrimas, mas havia algo mais em seus olhos, determinação. Agora que sabemos a verdade, Marina disse limpando o rosto. Precisamos fazer justiça pela minha mãe, pela nossa Camila. Rodrigo corrigiu suavemente. E vamos fazer, querida. Jorge Vilarinho vai pagar por tudo que fez, na fazenda de Marina. Tarde do mesmo dia, de volta à propriedade rural. Pai e filha se sentaram na varanda para conversar sobre os próximos passos. O sol da tarde filtrava através das folhas da jabuticabeira, criando um mosaico de luz e sombra no chão de cimento queimado. Era um cenário pacífico, mas a conversa que se desenrolava era qualquer coisa menos tranquila. Preciso te contar sobre as investigações que fiz ao longo desses anos, Rodrigo disse, servindo café para ambos. Sempre soube que havia algo errado na morte da Camila. Contratei detetives particulares, paguei informantes, revirei cada pedra tentando encontrar pistas. Marina se inclinou para a frente, interessada, e encontrou alguma coisa. Várias coisas que não batiam. Primeiro, Camila era uma excelente nadadora. A ideia de que ela teria se jogado no rio não fazia sentido. Segundo, no dia do desaparecimento, ela estava agindo de forma estranha, como se estivesse com medo de alguma coisa. Medo de quê? Rodrigo suspirou pesadamente. Nunca consegui descobrir exatamente, mas nos últimos dias antes do casamento, ela mencionou várias vezes que havia descoberto algo importante no trabalho, algo que ela queria me contar depois da lua de mel. Algo no trabalho dela como contadora. Sim, ela trabalhava num escritório de contabilidade que atendia várias empresas grandes da região. Uma delas era a construtora Guimarães. Marina arregalou os olhos. Guimarães. Esse nome me soa familiar. Arthur Guimarães. Hoje ele é senador, mas na época já era um político poderoso e muito corrupto. Meus informantes sempre sugeriram que ele tinha ligações com o crime organizado. E você acha que minha mãe descobriu algo sobre essas ligações? Tenho certeza disso. E acho que Jorge Vilarinho trabalhava para o Guimarães na época. Talvez ainda trabalhe. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, processando as informações. Então, uma lembrança surgiu em sua mente. Pai, ela disse, ainda se acostumando com a palavra. Carmen mencionou na carta que o homem que me trouxe para ela fazia pagamentos mensais.
Quer dizer que Jorge continuou pagando pela minha criação durante todos esses anos. Rodrigo assentiu sombriamente. Provavelmente, era uma forma de garantir o silêncio da Carmen. E também de saber onde você estava. Ele sempre soube onde te encontrar. Por isso ele está tentando tomar minha fazenda agora. Marina compreendeu. Não é apenas por causa da localização estratégica. É pessoal. Exato. Com Carmen morta. Você é a única que pode conectá-lo ao crime. Ele precisa te eliminar para que seus segredos permaneçam enterrados. Marina se levantou e caminhou até a borda da varanda, olhando para a propriedade que Carmen havia deixado para ela. Esta terra não é só minha herança, ela disse lentamente. É evidência. É a prova de que Jorge pagou pela minha criação durante anos. E se conseguirmos provar que esses pagamentos vinham de atividades criminosas, Rodrigo se juntou a ela. Poderemos conectá-lo não só ao meu sequestro, mas também ao assassinato da minha mãe. Pai e filha se entreolharam. Uma compreensão silenciosa passando entre eles. Ambos sabiam que estavam entrando em território perigoso, mas também sabiam que não tinham escolha. Jorge não é só um agiota local, Rodrigo disse seriamente. Ao longo dos anos, ele construiu um pequeno império criminoso. Tem contatos na polícia, proteção política e uma rede de capangas que faz qualquer coisa por dinheiro. Então, como vamos enfrentá-lo? Com inteligência, com paciência e com muito cuidado. Rodrigo pegou o celular do bolso. Primeiro, vou ligar para meu advogado. Marco Antônio é discreto e confiável. Ele vai nos ajudar a reunir evidências legalmente. Enquanto Rodrigo fazia a ligação, Marina voltou para dentro de casa e pegou a caixa deixada por Carmen. Havia algo que ela não havia examinado cuidadosamente antes. O macacão de bebê azul claro que estava junto com a carta e a fotografia, ao examinar a peça mais de perto, encontrou algo que a fez gelar. Uma pequena mancha escura no tecido. Próxima ao colarinho, parecia muito antiga, mas ainda visível. Sangue. Pai. Ela chamou, voltando para a varanda. Encontrei algo. Rodrigo terminou a ligação e se aproximou. Quando viu a mancha, sua expressão ficou sombria. Sangue da sua mãe. Ele disse quietly. Provavelmente do parto, Jorge deve ter te envolvido neste macacão antes de te entregar para Carmen. Marina sentiu náuseas. Isso significa que sua mãe estava sangrando quando você nasceu, que não houve assistência médica adequada, que ela sofreu muito. A raiva que Marina vinha sentindo desde a descoberta da verdade se intensificou. Não era mais apenas sobre justiça. Era pessoal. Era sobre uma mãe que ela nunca conheceu, mas que havia sofrido para trazê-la ao mundo, apenas para ser assassinada logo depois. Ele vai pagar, ela disse, sua voz baixa, mas carregada de determinação. Por tudo que fez com ela, comigo, com você, Jorge Vilarinho vai pagar. Rodrigo a abraçou novamente, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação pela filha que acabara de encontrar. Vamos fazer isso juntos, ele prometeu. Pai e filha pela Camila. Naquela noite, Marina estava deitada na cama que havia sido sua desde criança, olhando para o teto e tentando processar tudo o que havia mudado em sua vida em apenas uma semana. Tinha um pai, sabia quem era sua mãe biológica, conhecia a verdade sobre sua origem, mas junto com essas descobertas maravilhosas veio o peso da responsabilidade. Ela era a única sobrevivente de um crime terrível. A única que podia dar voz à mãe morta. Era sua obrigação buscar justiça, não importa quão perigoso fosse. Pegou a corrente de ouro da mesa de cabeceira e a segurou contra a luz. R&C. Rodrigo e Camila. Agora ela sabia que carregava no pescoço o símbolo do amor de seus pais. Um amor que foi interrompido brutalmente, mas que havia criado vida, havia criado ela, mãe, sussurrou para o quarto vazio. Eu prometo que vou descobrir toda a verdade. Jorge Vilarinho vai responder pelo que fez com você, com nós, do lado de fora, sem que ela soubesse. Uma figura observava a casa de longe através de binóculos. Jorge Vilarinho havia notado a aproximação entre Marina e Rodrigo, e isso o preocupava profundamente. Segredos que ele pensava estarem enterrados para sempre começavam a se remexer. Era hora de tomar providências mais drásticas. Uma semana após a confirmação do DNA,
O escritório de Marco Antônio Silveira ficava no 23º andar de um prédio comercial no centro de Belo Horizonte. Pelas janelas amplas, a cidade se estendia até o horizonte, mas a vista panorâmica não conseguia distrair Rodrigo da gravidade da situação que discutiam. "Rodrigo, o que vocês estão me contando é muito sério", disse o advogado, ajustando os óculos enquanto examinava os documentos espalhados sobre sua mesa de mogno. "Se for verdade, estamos falando de sequestro, homicídio e uma conspiração que durou décadas." Marina estava sentada ao lado do pai, ainda se acostumando com a palavra. Uma semana havia se passado desde a confirmação do DNA, e nesse tempo ela havia aprendido mais sobre sua verdadeira origem do que em toda a sua vida anterior. "É verdade, Dr. Marco", ela disse, sua voz firme apesar do nervosismo. "Tenho todas as evidências que Carmen deixou, incluindo o macacão com sangue e os registros dos pagamentos que ela recebia." Marco pegou uma pasta e a abriu cuidadosamente. "Consegui algumas informações preocupantes sobre Jorge Vilarinho através dos meus contatos. O que descobrimos vai muito além de agiotagem simples." Rodrigo se inclinou para a frente. "O que encontrou? Jorge não é mais apenas um agiota local. Ao longo dos últimos 26 anos, ele construiu uma verdadeira organização criminosa. Controla empréstimos a juros abusivos em pelo menos 5 cidades da região. Tem participação em lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. E há fortes suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas." Marina sentiu um frio na espinha. "E ele continua protegido pelo senador Guimarães." "Não apenas protegido", Marco respondeu sombriamente. "Segundo minhas fontes, Arthur Guimarães é praticamente sócio silencioso das operações do Jorge. O senador fornece proteção política e informações privilegiadas, enquanto Jorge cuida do trabalho sujo." "Que tipo de trabalho sujo?" Rodrigo perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Marco consultou suas anotações. Intimidação de opositores políticos, eliminação de testemunhas inconvenientes, cobrança violenta de dívidas e, ele fez uma pausa significativa, silenciamento permanente de pessoas que sabem demais. O silêncio no escritório era tenso. Marina compreendeu que sua mãe biológica havia sido apenas uma das muitas vítimas dessa máquina criminosa. "Há algo mais", Marco continuou. "A fazenda da Marina está localizada em uma posição estratégica que Jorge cobiça há anos. O terreno faz divisa com uma rodovia secundária pouco vigiada, perfeita para transporte de mercadorias ilegais. Por isso ele está tão desesperado para tomar a propriedade", Marina compreendeu. "Não é só para me silenciar, é para expandir os negócios dele." "Exato, e tem mais uma coisa." Marco puxou outro documento. "Descobri que Carmen recebia pagamentos mensais de uma empresa chamada Serviços Gerais Campina Ilheda. Essa empresa é uma fachada registrada em nome de Laranjas, mas o verdadeiro proprietário é Jorge Vilarinho." Rodrigo bateu o punho na mesa. "Filho da mãe, ele pagou pela criação da Marina durante 26 anos. Isso é prova de envolvimento direto no sequestro dela. É uma evidência forte." Marco concordou. "Mas ainda precisamos de mais para construir um caso sólido. Jorge é esperto e sempre teve cuidado para não deixar rastros diretos." Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. "Dr. Marco, o senhor disse que ele elimina testemunhas inconvenientes. Quantas pessoas vocês acham que ele já matou ao longo desses anos? É impossível saber ao certo, mas pelos registros policiais que consegui acessar, há pelo menos uma dezena de mortes suspeitas na região que podem estar conectadas a ele, sempre arquivadas como suicídios, acidentes ou acertos de contas entre criminosos, como o suicídio da minha mãe." Marina disse amargamente. Provavelmente o padrão é sempre o mesmo. A vítima havia descoberto algo comprometedor, começava a fazer perguntas inconvenientes e depois aparecia morta em circunstâncias que permitiam arquivar o caso rapidamente. Rodrigo se juntou à filha na janela. "Marina, você precisa entender uma coisa. Jorge já percebeu que estamos investigando. Ontem mesmo, meu segurança me alertou que estão sendo seguidos carros suspeitos perto dos meus escritórios. Ele está nos vigiando, com certeza. E quanto mais nos aproximarmos da verdade, mais perigoso ele vai ficar." Marco se levantou e se juntou a eles.
É por isso que precisamos agir com muito cuidado. Jorge tem contatos na polícia local. Não podemos confiar nas autoridades de Campina Branca. Então, como vamos prosseguir? Marina perguntou. Primeiro, vou entrar em contato com um delegado federal de confiança aqui em Belo Horizonte, alguém que não tem ligações com a política local e pode conduzir uma investigação sigilosa. E enquanto isso, vocês dois precisam se manter seguros, Rodrigo. Sugiro que Marina fique na sua cobertura por enquanto. A fazenda não é segura. Marina balançou a cabeça vigorosamente. Não vou abandonar minha casa. É tudo que tenho da Carmen. Filha, Rodrigo disse suavemente. Não adianta nada manter a casa se você estiver morta. Jorge já matou sua mãe. Não vai hesitar em matar você também. Mas se eu sair da fazenda, ele vai tomar a propriedade imediatamente e perderemos uma evidência importante. Marco refletiu por um momento. Marina tem um ponto. A fazenda é evidência crucial. Mas também concordo que ela não pode ficar lá sozinha. Então o que sugerem? Podemos contratar segurança privada para vigiar a propriedade. Rodrigo sugeriu. E Marina fica comigo na cidade até resolvermos isso. Segurança privada pode ser descoberta e eliminada. Marco alertou. Jorge não vai hesitar em matar alguns seguranças se for necessário. Marina ficou em silêncio por alguns minutos. Pensando então, uma ideia começou a se formar em sua mente. E se em vez de nos escondermos, fizéssemos Jorge vir até nós? Ambos os homens a olharam com preocupação. Do que está falando? Rodrigo perguntou. Jorge quer a fazenda, certo? E quer me eliminar para proteger seus segredos. E se dermos a ele a oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Marina, isso é muito perigoso. Marco alertou. Tudo o que estamos fazendo é perigoso, mas se conseguirmos fazer com que ele confesse o que fez com minha mãe, você está sugerindo que se use como isca. Rodrigo disse, sua voz carregada de horror. Estou sugerindo que paremos de reagir e comecemos a agir. Jorge tem a vantagem porque conhece nossos movimentos. Que tal se for ele quem caia numa armadilha? Marco se sentou pesadamente em sua cadeira. Em teoria seria possível. Se conseguíssemos gravar uma confissão dele, teríamos evidência suficiente para processar tanto ele quanto o senador Guimarães. Mas o risco... Pai... Marina interrompeu. Minha mãe morreu para me proteger. Cresci 26 anos sem saber quem era porque um monstro destruiu nossa família. Não vou passar o resto da vida me escondendo dele. Rodrigo olhou nos olhos determinados da filha e viu algo que reconheceu imediatamente. A mesma coragem e teimosia que havia se apaixonado em Camila. Se vamos fazer isso, ele disse lentamente, vamos fazer direito, com toda a proteção possível e um plano muito bem elaborado. Concordo, Marco disse. Mas primeiro precisamos saber exatamente que tipo de informações podemos usar para atrair Jorge. Ele é cauteloso demais para cair numa armadilha óbvia. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Então é bom que eu tenha guardado uma carta que Carmen deixou especificamente para esta situação. Que carta? Rodrigo e Marco perguntaram em uníssono. Carmen era mais esperta do que qualquer um imaginava. Ela sabia que um dia Jorge voltaria por mim e se preparou para isso. Marina pegou a bolsa e tirou um envelope pequeno que havia trazido de casa naquela manhã. Esta carta contém nomes, datas e locais de todos os pagamentos que Jorge fez ao longo dos anos, mas mais importante, contém a localização exata de onde minha mãe foi mantida em cativeiro antes de ser morta. O escritório ficou em silêncio absoluto. Carmen descobriu onde foi. Rodrigo perguntou. Sua voz quase inaudível. Descobriu e deixou um mapa detalhado. Se Jorge soubesse que esta informação existe, ele faria qualquer coisa para recuperá-la. Marco completou. Marina assentiu. Exatamente. Agora temos nossa isca. 3 dias após o encontro no escritório do advogado, a cobertura de Rodrigo em Belo Horizonte havia se transformado em uma central de operações. Mapas, fotografias e documentos estavam espalhados pela mesa da sala de jantar, enquanto Marina estudava cada detalhe do plano que haviam elaborado. Do lado de fora, a cidade noturna brilhava através das janelas panorâmicas. Mas a tensão dentro do apartamento era palpável. Conferiu o equipamento de gravação. Rodrigo perguntou, verificando pela 5ª vez o pequeno dispositivo que Marina usaria escondido na roupa. Sim, pai, está funcionando perfeitamente.
Marina testou o microfone novamente, sua voz saindo clara pelos alto-falantes conectados ao notebook. Dr. Marco disse que a qualidade está excelente para uso legal. Rodrigo ainda não se acostumara completamente com a palavra pai, mas toda vez que Marina a pronunciava, sentia uma mistura de alegria e terror. Alegria por ter encontrado a filha que nunca soube que teve. Terror por estar prestes a colocá-la em perigo mortal. Lembre-se do mais importante, ele disse, pegando as mãos dela entre as suas. Se em qualquer momento você sentir que a situação está saindo do controle, use a palavra de segurança, imediatamente. Carmen, Marina repetiu. Se eu disser o nome da minha mãe adotiva, vocês entram em ação. Exato. E não tente ser heroína. O objetivo é fazer Jorge confessar, não confrontá-lo fisicamente. Marina assentiu, mas Rodrigo podia ver a determinação férrea em seus olhos. Era a mesma expressão que Camila tinha quando tomava uma decisão importante. A semelhança entre mãe e filha era às vezes perturbadora. O telefone de Rodrigo tocou. Era Marco Antônio. Está tudo preparado. A voz do advogado veio através do viva-voz. O delegado federal Cardoso está posicionado com uma equipe a 2 quilômetros da fazenda. Eles têm ordem para intervir no momento em que derem o sinal. E a parte técnica? 2 agentes especialistas em escutas estão monitorando o equipamento da Marina. Se alguma coisa der errado com a gravação, eles têm backup remoto. Marina respirou fundo. Doutor Marco, tem certeza de que Jorge vai morder a isca? Tenho. O recado que mandamos através do Joaquim foi perfeito. Jorge acredita que você encontrou documentos comprometedores sobre os pagamentos que ele fez para Carmen e que está disposta a negociar em troca da escritura da fazenda. Rodrigo franziu a testa. Ainda não gosto da ideia de usar o Joaquim como intermediário. Como sabemos que ele é confiável? Porque ele odeia Jorge mais do que qualquer um. Marina respondeu. Jorge quebrou as pernas do filho dele por causa de uma dívida de R$300. Joaquim quer ver Jorge na cadeia tanto quanto nós. Além disso, Marco acrescentou pelo telefone. Joaquim não sabe dos detalhes reais da operação. Para ele, é apenas uma negociação de documentos por propriedade. Marina se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, o movimento da cidade continuava normal. Pessoas levando suas vidas, sem saber que, em algumas horas, uma operação que havia levado 26 anos para se concretizar finalmente aconteceria. Pai, ela disse sem se virar, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Você tem medo. Rodrigo se aproximou e ficou ao lado dela. Estou apavorado. Acabei de te encontrar, Marina. A ideia de te perder de novo. Não vai me perder. Somos uma família agora. E famílias se protegem. Sua mãe diria exatamente isso. Rodrigo murmurou, uma tristeza antiga passando por seus olhos. Marina se virou para ele. Pai, você acha que ela sabia que estava grávida? Tenho quase certeza que sim. Nos últimos dias antes do sequestro, Camila estava diferente, mais protetora, mais cautelosa. Ela tocava o ventre inconscientemente às vezes. E por que não te contou? Rodrigo suspirou. Provavelmente queria ter certeza antes de dar a notícia, ou talvez quisesse contar depois do casamento como uma surpresa da lua de mel. Vocês teriam sido pais maravilhosos. Nós fomos pais maravilhosos. Ele corrigiu suavemente. Mesmo separados, mesmo sem saber, nós te criamos. Eu através do amor que mantive vivo por sua mãe. E Carmen através do cuidado e carinho que te deu. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Obrigada por isso. No mesmo momento. Casa de Jorge Vilarinho. Jorge estava sentado em sua sala de estar luxuosa, em uma mansão nos arredores de Campina Branca. A casa havia sido construída com dinheiro sujo, mas ninguém fazia perguntas sobre a origem da fortuna de um empresário bem-sucedido. Como ele, Joaquim estava de pé à sua frente, claramente nervoso, mexendo no chapéu entre as mãos. Repete o que a menina disse. Jorge ordenou, sua voz baixa e ameaçadora. Ela disse que encontrou uns papéis da dona Carmen. Papéis que falam sobre uns pagamentos que o senhor fazia. E que se o senhor não deixar ela em paz, vai levar tudo para a polícia. Jorge se levantou lentamente.
aos 58 anos, ele havia se tornado um homem ainda mais intimidador do que era na juventude. O poder e a violência haviam endurecido seus traços. E seus olhos pequenos e cruéis podiam gerar pesadelos. E o que mais ela disse? Que está disposta a fazer um acordo, ela entrega os papéis, e o senhor desiste da fazenda e nunca mais incomoda ela. Interessante, Jorge murmurou, caminhando até a janela. Muito interessante. Na verdade, Jorge estava preocupado há semanas. A aproximação entre Marina e Rodrigo Meireles não havia passado despercebida. Seus informantes na cidade haviam relatado que os dois estavam se encontrando regularmente, e isso era problemático. Rodrigo sempre foi esperto demais para o próprio bem. E se ele estava interessado em Marina, onde ela quer se encontrar? Perguntou. Na fazenda dela, amanhã à noite, às 8 horas, ela disse que os papéis estão escondidos lá. Jorge sorriu, mas não havia nada de alegre naquela expressão. Perfeito. A menina quer resolver tudo no local onde começou. O senhor vai aceitar o acordo. Vou aceitar, Joaquim. Vou aceitar e resolver essa questão de uma vez por todas. Joaquim assentiu e se dirigiu para a porta. Mas a voz de Jorge o deteve. Joaquim, se eu descobrir que você está me enganando, você vai se juntar à sua família no cemitério mais rápido do que imagina. O homem mais velho engoliu em seco e saiu rapidamente. Jorge pegou o telefone e discou um número conhecido. Sou eu. Preciso que você e mais 2 homens estejam prontos amanhã à noite. Não é cobrança. É algo mais delicado. A fazenda da órfã. Sim, aqui eu te falei. Chegou a hora de resolver essa questão permanentemente. Flashback. 26 anos atrás local. Cabana isolada nas montanhas. Camila estava no 7º mês de uma gravidez que havia descoberto em cativeiro. Jorge a mantinha numa cabana abandonada a 40 quilômetros de Campina Branca. Um lugar que ninguém jamais encontraria, por favor. Ela implorava pela 100ª vez. Deixe-me ir embora. Eu não vou contar nada para ninguém. Esqueço tudo que vi nos documentos. Jorge riu cruelmente. Querida, você viu coisas demais. Sabe demais. E agora está carregando uma evidência viva do meu crime. Meu filho não tem nada a ver com isso. Sua filha. Jorge corrigiu. Porque tenho certeza de que é menina. E tem tudo a ver, sim. Ela é a prova de que você não se suicidou como o mundo vai acreditar. Camila levou as mãos ao ventre protuberante. O que você quer de mim? Primeiro, quero que você tenha essa criança. Depois, quero que me diga onde estão escondidos os documentos que você roubou do escritório. Já te disse 1000 vezes que não roubei nada. E eu te disse 1000 vezes que não acredito. Jorge se aproximou, seu hálito quente no rosto dela. Mas não se preocupe, logo você vai ter a criança, e depois essa novela toda vai chegar ao fim. Você não pode matar uma criança inocente. Não vou matar, vou dar para uma família que sempre quis ter filhos. A criança vai crescer longe daqui, sem nunca saber a verdade. E você? Ele fez uma pausa dramática. Você vai ter um acidente trágico. Camila começou a chorar desesperadamente. Por favor, Jorge, eu te imploro. Chorar não vai te salvar, princesa. Você mexeu com pessoas erradas, descobriu segredos que não devia. Agora vai pagar o preço. Presente. Cobertura de Rodrigo. Marina terminou de se preparar para a operação do dia seguinte. Estava vestindo roupas escuras e confortáveis, com o equipamento de gravação cuidadosamente escondido. O plano era simples. Fazer Jorge confessar tudo o que havia feito com Camila, gravar a confissão e dar o sinal para a Polícia Federal agir. Marina. Rodrigo a chamou. Vem aqui 1 minuto. Ela se aproximou e ele tirou alguma coisa do bolso. Uma pequena cruz de ouro numa corrente fina. Era da sua mãe também, ele explicou. Ela usava junto com a corrente que você tem. Quero que leve as 2 amanhã. Marina pegou a cruz com cuidado. Obrigada, pai. Assim sentirei que ela está comigo. Ela está, Rodrigo disse convictamente. Camila nunca te abandonou. Marina, ela lutou até o último momento para te proteger. E amanhã, finalmente vamos dar a ela a justiça que merece. Marina abraçou o pai, sentindo pela primeira vez desde a infância que realmente pertencia a uma família. Jorge Vilarinho não sabe com quem está mexendo, ela murmurou. Ele destruiu uma família, mas não conseguiu destruir o amor que nos une.
Amanhã, Rodrigo disse, ele vai descobrir que mexeu com as pessoas erradas. O dia da operação. 18h30. O céu sobre Campina Branca estava carregado de nuvens escuras que anunciavam tempestade. Rodrigo estacionou seu carro a 2 quilômetros da fazenda de Marina, em uma estrada secundária onde a equipe do delegado Cardoso havia montado sua base de operações. 3 vans pretas estavam discretamente posicionadas entre as árvores, equipadas com tecnologia de ponta para monitoramento. Os sinais estão perfeitos, informou o agente especialista em escutas. Ajustando os fones de ouvido, conseguimos ouvir até o barulho da respiração dela. Marina estava parada ao lado do pai, testando mais uma vez o equipamento de gravação escondido em sua blusa. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua expressão era determinada. Filha, Rodrigo disse suavemente. Ainda dá tempo de cancelar tudo. Podemos encontrar outra forma de... Não, Marina o interrompeu. 26 anos, pai. Por 26 anos esse monstro viveu livre enquanto minha mãe apodreceu na terra por um crime que ela não cometeu. Isso acaba hoje. O delegado Cardoso se aproximou deles. Era um homem de seus 40 anos, sério e competente, que havia concordado em participar da operação após analisar todas as evidências que Marco Antônio apresentou. Marina, quero que entenda bem o protocolo, ele disse. No momento em que Jorge confessar qualquer crime relacionado ao sequestro ou assassinato de Camila Siqueira, você fala a palavra de segurança. Não tente prolongar a conversa. Não tente obter informações adicionais. Nossa prioridade é sua segurança. Entendi, delegado. E se ele perceber que é uma armadilha, aí você corre. Rodrigo respondeu secamente. Não pensa, não hesita. Apenas corre para a mata. Meus homens vão interceptá-lo antes que ele te alcance. Marina assentiu, mas todos sabiam que as coisas podiam sair de controle muito rapidamente. Jorge Vilarinho não havia sobrevivido décadas no crime sendo descuidado ou ingênuo. O rádio do delegado chiou. Base para Cardoso. Temos movimento na estrada principal. Um carro escuro com 3 ocupantes se dirigindo para a fazenda. Chegou a hora. Marina murmurou, beijando a testa do pai. Se alguma coisa der errado, nada vai dar errado. Rodrigo disse firmemente, embora seus olhos revelassem o terror que sentia. Você é filha da Camila. Tem a coragem dela correndo nas veias. 19h45. Fazenda de Marina. Chegou à propriedade 15 minutos antes do horário marcado. A casa estava em silêncio, com apenas algumas luzes acesas para criar a impressão de normalidade. Ela havia deixado a porta da frente destrancada, conforme combinado, e posicionou uma cadeira na sala, onde poderia conduzir a conversa de forma que os microfones captassem tudo perfeitamente. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando ela ouviu o ronco de um motor se aproximando. Pela janela, viu um carro preto parar em frente ao portão. 3 homens saíram, Jorge Vilarinho e 2 capangas que ela não reconheceu. Seu coração disparou, mas ela respirou fundo e tocou discretamente a cruz que Rodrigo havia lhe dado, usando-a junto com a corrente original de Camila. Mãe, me dê forças, sussurrou. Jorge caminhou até a porta com a arrogância de quem estava acostumado a intimidar. Os outros 2 homens ficaram posicionados do lado de fora, claramente fazendo segurança. Quando Jorge entrou, Marina notou que ele estava diferente, mais tenso, mais perigoso do que na última vez que o vira. Marina, ele disse fechando a porta atrás de si. Que bom te ver de novo. Joaquim me disse que você quer fazer um negócio. Senhor Jorge, ela respondeu, mantendo a voz firme. Obrigada por vir. Sente-se, por favor. Jorge olhou ao redor da sala humilde, seus olhos pequenos e cruéis registrando cada detalhe. Bonita casa. Pena que você vai ter que abrir mão dela. Na verdade, é sobre isso que quero conversar. Marina se sentou na cadeira que havia posicionado estrategicamente. Encontrei umas coisas da minha mãe adotiva que acho que vão te interessar. Que tipo de coisas? Papéis, documentos sobre uns pagamentos que você fazia para ela durante todos esses anos. Jorge enrijeceu ligeiramente, mas manteve a expressão controlada. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Marina abriu uma pasta que estava sobre a mesa. Carmen guardou tudo. Comprovantes de depósitos, datas, valores, 26 anos de pagamentos mensais de uma empresa que é sua. Mesmo que isso fosse verdade, não prova nada ilegal.
Talvez eu quisesse ajudar uma mulher com dificuldades financeiras. Marina sorriu friamente. Por 26 anos. Exatamente a minha idade. Que coincidência interessante. Jorge se levantou e começou a caminhar pela sala. Onde quer chegar, menina? Quero chegar, na verdade, sobre por que você pagava pela minha criação. Quero saber por que Carmen anotou que você era o homem que me trouxe para ela quando eu era bebê. A máscara de controle de Jorge começou a escorregar. Carmen está morta. Mortos não falam, mas deixam cartas, deixam evidências. Marina pegou outro documento da pasta. Carmen escreveu tudo, Jorge. Sobre o homem que apareceu na porta dela numa noite chuvosa, carregando um bebê de poucas semanas. Sobre como esse homem disse que a mãe da criança havia morrido no parto. E daí? E daí que minha mãe não morreu no parto? Ela se chamava Camila Siqueira. E você a assassinou. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som da chuva que começava a intensificar lá fora. Jorge parou de caminhar e fitou Marina com uma expressão que a fez sentir um frio na espinha. Carmen era uma fofoqueira, pelo visto. Ele disse lentamente. Sempre soube que um dia isso se tornaria um problema. Marina sentiu que estava chegando perto da confissão, mas também percebeu que Jorge estava ficando perigoso. Por que você fez isso com ela? Por que matou minha mãe? Sua mãe era uma intrometida. Jorge explodiu, a máscara finalmente caindo. Estava mexendo em coisas que não eram da conta dela. Descobriu documentos que podiam derrubar pessoas muito poderosas. Que documentos? Prova de lavagem de dinheiro, ligações com cartéis, operações que envolviam milhões de reais. Sua mãezinha santa estava pronta para levar tudo para a Polícia Federal. Marina mal conseguia respirar. Finalmente estava ouvindo a confissão que esperara a vida inteira. E você a sequestrou para impedir isso. Eu cumpri ordens do senador Guimarães. Camila sabia demais. Representava um perigo. A ordem era eliminar a ameaça. Mas ela estava grávida. Jorge riu, um som cruel que ecoou pela sala. Descobrimos isso depois. Foi uma complicação inesperada. Então você manteve ela viva até eu nascer. Mantive ela numa cabana nas montanhas por 7 meses. Ela implorava todos os dias pela vida do bebê. Que mãe patética! Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas forçou-se a continuar. E depois que eu nasci, depois você virou um problema também. Uma criança órfã levanta suspeitas. Então decidimos dar você para alguém que cuidaria bem, longe daqui. Carmen parecia perfeita. Uma mulher estéril que desesperava por um filho. E minha mãe? Jorge se aproximou perigosamente. Sua mãe teve um acidente e caiu no rio durante uma tentativa de fuga. Mentira. Marina se levantou, a raiva superando o medo. Você a assassinou. Eu terminei o que foi necessário terminar. Jorge rosnou. E agora vou fazer a mesma coisa com você. Foi então que ele notou algo estranho na postura de Marina. Ela não parecia assustada como deveria estar. Na verdade, havia uma satisfação em seus olhos que o deixou alerta. Você gravou tudo, não foi? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Marina sorriu através das lágrimas. Cada palavra, 26 anos esperando por esta confissão, Jorge. Finalmente minha mãe vai ter justiça. Jorge puxou uma arma da cintura com um movimento rápido. Não se você estiver morta. Lá fora, a tempestade havia se intensificado. Raios cortavam o céu, e o vento uivava entre as árvores. O barulho da chuva torrencial era ensurdecedor. Seus homens lá fora não vão te salvar, Jorge disse, apontando a arma para ela. E desta vez não vai haver ninguém para criar a filha órfã. Marina recuou lentamente. Você está errado sobre uma coisa, Jorge. O quê? Eu não estou órfã. Encontrei meu pai. Jorge arregalou os olhos. Impossível. Rodrigo Meirelles nunca soube que... Agora sabe, e ele está vindo atrás de você. Foi nesse momento que Jorge compreendeu que havia caído numa armadilha. A realização apareceu em seu rosto como uma onda de pânico e fúria. Carmen! Marina gritou a palavra de segurança no exato momento em que Jorge avançou em sua direção. Do lado de fora, os 2 capangas foram surpreendidos por agentes federais que surgiram da escuridão como fantasmas. O barulho da tempestade havia mascarado sua aproximação. Jorge agarrou Marina pelo braço, usando-a como escudo humano enquanto a arrastava para fora da casa. Se alguém se mexer, ela morre.
Ele gritou para a chuva torrencial. Deixe ela ir, Jorge! A voz de Rodrigo cortou a tempestade. Ele estava posicionado atrás de uma árvore, junto com o delegado Cardoso. É comigo que você tem problemas. Rodrigo Meireles. Jorge rosnou, pressionando a arma contra a cabeça de Marina. Sempre soube que você era um problema. Deveria ter te matado junto com sua noiva. Solte minha filha e acerte as contas comigo. Jorge riu histericamente. Sua filha? Você quer saber como a mãe dela morreu? Quer saber como ela implorou pela vida do bebê? Marina sentiu a raiva de Jorge aumentar a pressão da arma contra sua cabeça. Sabia que ele estava perdendo o controle. Tornando-se mais perigoso a cada segundo, a tempestade havia se tornado uma fera selvagem, com ventos que derrubavam galhos e chuva que limitava severamente a visibilidade. Era o cenário perfeito para o confronto final que se aproximava. A tempestade havia se transformado em uma força da natureza implacável. Raios cortavam o céu como feridas abertas, iluminando a cena dramática que se desenrolava no quintal da fazenda. Jorge mantinha Marina como escudo humano, a arma pressionada contra sua têmpora, enquanto avançava lentamente em direção ao carro. Jorge! Rodrigo gritou por cima do rugido do vento. Deixe ela ir. Sou eu que você quer. Você está certo. Jorge rosnou, seus olhos selvagens varrendo a escuridão em busca de atiradores escondidos. Mas primeiro vou fazer você assistir sua filhinha morrer, igual fiz com Camila. Marina sentiu o cano frio da arma contra sua pele e forçou-se a manter a calma. Durante semanas havia se preparado mentalmente para este momento. Sabia que a situação poderia escapar do controle, mas também sabia que não podia deixar Jorge escapar novamente. Conte para meu pai, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Conte como minha mãe morreu. Ele merece saber a verdade. Jorge riu com uma crueldade que fez o sangue de Rodrigo gelar. Quer mesmo saber, Meireles? Sua princesinha sofreu muito antes de morrer. Muito mesmo. O delegado Cardoso fez sinal para seus homens se posicionarem melhor. Mas a chuva torrencial e a escuridão dificultavam qualquer movimento preciso. Um tiro errado poderia atingir Marina. Camila estava na cabana há 7 meses quando sua filhinha decidiu nascer. Jorge continuou, arrastando Marina para trás. Sem médico, sem anestesia, apenas ela e eu. Você deveria ter visto como ela gritava. Seu monstro! Rodrigo avançou um passo, mas parou quando Jorge pressionou mais a arma. Quieto. Quando a menina nasceu, Camila implorou para que eu deixasse vocês duas viverem. Disse que fugiria do país, que nunca mais voltaria. Que patético! Marina sentiu lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Ouvir sobre o sofrimento da mãe era torturante, mas também a enchia de uma raiva fria e calculada. E o que você fez? Ela perguntou. O que era necessário? Levei você embora primeiro. Camila chorou tanto que pensei que fosse morrer de desidratação. Depois voltei para terminar o serviço. Jorge olhou diretamente para Rodrigo. Quer saber os últimos momentos da sua noiva? Ela disse seu nome. Sussurrou Rodrigo, enquanto eu a dopava, patética até o fim. Foi demais para Rodrigo, com um grito primitivo de dor e fúria. Ele saiu de trás da árvore e correu em direção a Jorge, não se importando com a arma apontada para Marina. Jorge girou a arma na direção de Rodrigo, mas Marina aproveitou o momento de distração. Ela mordeu com força o braço que a segurava e se jogou para o lado no exato momento em que o tiro ecoou através da tempestade. A bala passou raspando pelo ombro de Rodrigo, mas não o deteve. Ele se atirou sobre Jorge com a força desesperada de um pai protegendo sua filha. Os 2 homens rolaram na lama, lutando pelo controle da arma. Pai! Marina gritou, vendo sangue escorrer pelo braço de Rodrigo. O delegado Cardoso aproveitou a confusão para se aproximar. Mas Jorge era mais forte do que aparentava, mesmo aos 58 anos. Décadas de violência o haviam tornado um lutador perigoso. Jorge conseguiu se desvencilhar de Rodrigo e recuar alguns metros, a arma novamente em suas mãos. Chega! Ele berrou. Vocês 2 vão morrer aqui, hoje, igual a Camila. Foi quando Marina teve uma ideia desesperada. Jorge! Ela gritou. Você esqueceu de uma coisa. O quê? Camila não morreu calada. Ela deixou uma mensagem. Jorge hesitou, confuso. Que mensagem? Na cabana onde você a manteve,
Carmen descobriu o local e foi lá antes de morrer. Camila arranhou algo na parede antes de você matá-la. Uma mensagem que vai te condenar. Era uma mentira. Mas Marina sabia que Jorge era paranoico demais para ignorar a possibilidade. Impossível, ele murmurou, mas havia incerteza em sua voz. Quer apostar sua liberdade nisso? Marina pressionou. Quer apostar que a Polícia Federal não vai encontrar essa mensagem quando eu contar onde fica a cabana? Jorge estava claramente abalado. Por 26 anos havia se convencido de que não havia deixado rastros. A ideia de que Camila pudesse ter deixado evidências o aterrorizava. Você está mentindo. Estou. Marina sorriu através da chuva. Quer mesmo arriscar? Porque eu sei exatamente onde fica a cabana. Carmen me contou tudo. A hesitação de Jorge durou apenas alguns segundos. Mas foi tempo suficiente. O delegado Cardoso se moveu como um raio, tacleando o criminoso pelas costas. A arma voou longe, desaparecendo na escuridão e na lama. Mas Jorge não se rendeu facilmente. Ele lutou como um animal encurralado, conseguindo se livrar do delegado e correr em direção ao carro onde seus capangas já estavam sendo algemados pelos agentes federais. Ele está fugindo, Marina gritou. Rodrigo, ignorando a dor no ombro ferido, correu atrás de Jorge. Não vai escapar desta vez. Jorge alcançou o carro e tentou ligar o motor, mas a chuva havia encharcado a ignição. Desesperado, ele saiu correndo na direção da mata fechada que cercava a propriedade. Para onde ele está indo? O delegado perguntou. Marina conhecia cada centímetro daquela terra. Para a antiga estrada de ferro, tem uma ponte sobre o rio a 2 quilômetros daqui. O mesmo rio onde ele jogou minha mãe. Marina completou. É claro, ele está voltando para o local do crime. 20 minutos depois, ponte abandonada à perseguição através da mata havia sido brutal. Galhos baixos e terreno irregular, complicados pela chuva torrencial e pela escuridão, tornaram cada passo uma luta, mas finalmente alcançaram a velha ponte de ferro sobre o Rio das Pedras. Jorge estava no meio da ponte, encurralado atrás dele, apenas o vazio escuro e as águas revoltas do rio, à sua frente. Rodrigo, Marina e a equipe do delegado Cardoso. É o fim da linha, Jorge. Cardoso gritou por cima do barulho da tempestade. Não, Jorge gritou de volta. Não vou para a cadeia, prefiro morrer. Ele se posicionou perigosamente próximo à grade de proteção da ponte. Vocês querem saber a verdade sobre Camila? Querem mesmo saber como ela morreu? Já sabemos, Marina disse, se aproximando lentamente. Você confessou tudo. Está gravado. Mas não sabem dos detalhes. Jorge sorriu com malícia doentia. Não sabem como ela implorou, como chorou quando levei você embora, como ela tentou arranhar meu rosto quando percebeu que ia morrer. Cada palavra era uma punhalada no coração de Rodrigo. Seu monstro! Ela disse que um dia vocês se encontrariam, que o amor de vocês era mais forte que qualquer maldade. Que bobagem! Jorge riu histericamente. Mas sabe o que mais me diverte? É que mesmo morta, ela ainda causou problemas, mesmo depois de 26 anos. Porque o amor verdadeiro nunca morre. Marina disse, suas palavras carregadas de uma convicção férrea. Minha mãe nos guiou um até o outro. Nos reuniu mesmo depois da morte. Que poético. Jorge zombou. Pena que vocês não vão ter tempo para desfrutar dessa reunião. Ele puxou uma segunda arma que mantinha escondida na bota. Se eu vou cair... Vocês vêm comigo. O tiro ecoou pela ponte, mas foi Rodrigo quem atirou primeiro, uma arma que havia pego de um dos capangas presos. O tiro atingiu Jorge no ombro, fazendo-o cambalear. Jorge perdeu o equilíbrio e se agarrou desesperadamente à grade da ponte. Ajudem-me! Ele gritou, toda a sua arrogância anterior desaparecendo. Rodrigo se aproximou lentamente, olhando para o homem que havia destruído sua vida e roubado sua filha por 26 anos. Por favor, Jorge implorou. Não me deixem morrer. Como você não deixou Camila morrer? Rodrigo perguntou friamente, por um momento que pareceu eterno. Os dois homens se entreolharam. Jorge pendurado sobre o abismo, Rodrigo com o poder de salvá-lo ou deixá-lo cair. Mas foi Marina quem tomou a decisão. Ela se aproximou e estendeu a mão para Jorge. Marina, não. Rodrigo protestou. Pai, ela disse suavemente.
Minha mãe não teria querido que nos tornássemos assassinos. A justiça vai ser feita. Mas da forma certa. Jorge agarrou a mão de Marina com desespero, e ela o puxou de volta para a segurança da ponte. Imediatamente, o delegado Cardoso o algemou. Jorge Vilarinho, Cardoso disse oficialmente, você está preso pelos crimes de sequestro, homicídio e associação criminosa. Enquanto Jorge era levado embora, Rodrigo abraçou Marina sob a chuva que começava a diminuir. Por que salvou ele? Rodrigo perguntou. Porque somos melhores que ele. Marina respondeu. Porque minha mãe não teria querido que nossa família fosse construída sobre vingança. Pai e filha ficaram na ponte por alguns minutos, olhando para as águas do rio, onde Camila havia encontrado seu fim. Mas agora, finalmente, ela poderia descansar em paz. A justiça havia chegado. 6 meses depois, o sol da manhã filtrava através das janelas do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, criando feixes dourados que dançavam sobre as bancadas de madeira. Marina estava sentada na primeira fileira, ao lado de Rodrigo, ambos vestidos formalmente para o dia que haviam esperado por tanto tempo. Todos de pé para o veredicto, anunciou o oficial de justiça. O juiz, um homem grisalho de expressão séria, segurou os papéis em suas mãos. Jorge Vilarinho estava de pé diante dele, algemado e visivelmente abatido. Os 6 meses na prisão haviam tirado toda a sua arrogância anterior. Jorge Vilarinho, o juiz começou, sua voz ecoando pela sala lotada. Após a análise das evidências apresentadas, incluindo a confissão gravada e o depoimento das testemunhas, este tribunal o considera culpado de homicídio qualificado, sequestro, ocultação de cadáver e associação criminosa. Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Finalmente, a pena estabelecida é de 42 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a benefícios pelos primeiros 15 anos. Um murmúrio de satisfação percorreu a sala. Jorge não demonstrou nenhuma reação, como se já esperasse o veredito. Senador Arthur Guimarães. O juiz continuou, dirigindo-se ao homem de cabelos brancos sentado no banco dos réus. Por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e participação indireta no homicídio de Camila Siqueira, este tribunal o condena a 28 anos de reclusão. A queda do poderoso político havia sido estrondosa. Quando Jorge decidiu colaborar com a justiça em troca de uma redução da pena, havia entregado uma rede de corrupção que se estendia por décadas. Empresários, políticos, juízes, todos conectados por dinheiro sujo e crimes encobertos. Quando o martelo final do juiz ecoou pela sala, Marina se virou para Rodrigo e o abraçou forte. Conseguimos, pai. Conseguimos fazer justiça pela minha mãe, pela nossa Camila. Ele corrigiu suavemente, como sempre fazia, 2 horas depois. Cemitério São Miguel. O cemitério estava silencioso na tarde ensolarada, um contraste marcante com a tempestade da noite em que confrontaram Jorge. Marina e Rodrigo caminhavam lentamente pelo caminho familiar, carregando flores frescas. Mas desta vez, havia uma diferença importante. Eles não estavam sozinhos. Marco Antônio havia vindo com eles, assim como o delegado Cardoso e sua esposa, Joaquim, o homem que havia servido de intermediário, estava lá com sua família. Até mesmo alguns vizinhos de Marina de Campina Branca haviam feito a viagem. Nunca imaginei que haveria tanta gente aqui para honrar a memória dela. Marina murmurou emocionada. Camila sempre foi especial. Rodrigo respondeu. As pessoas sentem isso, mesmo sem ter conhecido ela. Eles se posicionaram diante da lápide que agora trazia uma inscrição nova. Camila Siqueira, 1972-1998. Mãe amada. Noiva querida. Vítima de injustiça que encontrou sua voz através do amor eterno. Marina havia insistido na mudança. Sua mãe merecia ser lembrada pela verdade, não pela mentira que Jorge e seus cúmplices haviam criado. Oi, mãe. Marina começou, sua voz carregada de emoção. Trouxe meu pai para te visitar. Ele vem aqui faz 26 anos, sabia? Nunca desistiu de você. Rodrigo se ajoelhou diante da lápide, depositando um buquê de rosas brancas, as favoritas de Camila. Oi, meu amor. Demorou, mas consegui cumprir a promessa que fiz no dia do nosso casamento. Prometi proteger nossa família, e agora nossa filha está segura. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de ambos.
mas eram lágrimas de paz, não de dor. Mãe, Marina continuou, sei que você nunca pôde me ver crescer, mas quero que saiba que Carmen cuidou muito bem de mim. Ela me ensinou sobre bondade, sobre força, sobre amor. E agora entendo que ela estava apenas continuando o que você começou. Rodrigo tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro estava a aliança de noivado que ele havia dado para Camila e que nunca foi encontrada com o corpo. Jorge havia confessado que a vendeu anos antes. Comprei uma nova, ele explicou para Marina. Idêntica à original. Acho que ela gostaria que ficasse aqui. Ele enterrou a aliança em uma pequena cova ao lado da lápide, marcando o local com uma pedra branca. Mais tarde naquele dia, fazenda de Marina, a propriedade rural havia sido transformada. Com a ajuda financeira de Rodrigo, Marina havia reformado a casa, expandido a criação de animais e criado um pequeno centro comunitário onde oferecia aulas de alfabetização para adultos da região. É exatamente o que Camila teria feito, Rodrigo disse, observando um grupo de mulheres mais velhas aprendendo a escrever seus próprios nomes. Carmen sempre dizia que educação é a única herança que ninguém pode roubar. Marina respondeu. Acho que herdei isso das duas mães. Eles estavam sentados na varanda reformada, observando o pôr do sol pintar o céu de tons dourados e rosados. A paz que havia se instalado em suas vidas ainda parecia surreal às vezes. Pai, Marina disse, usando a palavra que agora saía naturalmente. Posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Você acha que conseguiria amar de novo? Quer dizer, encontrar alguém para compartilhar a vida. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Por muito tempo achei que seria impossível. Camila era tudo para mim. Mas agora entendo que ela não gostaria que eu passasse o resto da vida sozinho. E ter você na minha vida me fez perceber que há muitas formas diferentes de amar. Marina sorriu. Há uma professora na escola de Campina Branca que sempre pergunta sobre você quando vou lá. É mesmo. Rodrigo fingiu surpresa. Mas Marina percebeu um brilho diferente em seus olhos. Dona Helena, viúva, 2 filhos já crescidos, especialista em literatura. Muito bonita, por sinal. Marina, estou só dizendo que a vida continua. Pai, e que às vezes o melhor jeito de honrar quem partiu é sendo feliz. 6 meses depois, dia do primeiro aniversário da prisão de Jorge Marina, estava organizando uma exposição de fotos no centro comunitário, quando recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher jovem, de aproximadamente 30 anos, acompanhada de 2 crianças pequenas. Marina Peixoto? A mulher perguntou hesitante. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Meu nome é Letícia Santos. Meu pai foi vítima do Jorge Vilarinho há 8 anos. Ele foi morto porque descobriu que Jorge estava usando a empresa da família para lavar dinheiro. Marina sentiu um aperto no peito. Sinto muito pela sua perda. Quando soube que você conseguiu fazer justiça, que Jorge finalmente foi condenado, Letícia começou a chorar. Você não faz ideia do que isso significa para minha família. Meus filhos vão crescer sabendo que o assassino do avô está pagando pelos crimes. As 2 mulheres se abraçaram. Unidas pela dor compartilhada e pela vitória conquistada, quantas outras famílias como a sua existem? Marina perguntou. Muitas. Jorge destruiu dezenas de famílias ao longo dos anos, mas agora, graças a você e seu pai, todas nós podemos finalmente ter paz. Noite daquele mesmo dia, Cemitério São Miguel. Marina havia desenvolvido o hábito de visitar o túmulo de Camila sempre no aniversário de momentos importantes. Desta vez, ela não estava sozinha. Rodrigo a acompanhava, assim como Helena, a professora com quem ele havia começado um relacionamento respeitoso e carinhoso. Mãe, Marina disse, ajoelhada diante da lápide, quero que saiba que encontrei a família que você sempre quis que eu tivesse. E que conseguimos dar voz a todas as outras famílias que sofreram nas mãos daqueles monstros. Ela tocou a corrente de ouro que sempre usava, agora acompanhada da cruz, que Rodrigo havia lhe dado. Seu amor nos guiou através de toda essa jornada. Nos deu força quando pensamos que não conseguiríamos. Nos manteve unidos, mesmo sem sabermos que éramos família. Rodrigo se aproximou e colocou a mão no ombro da filha. Camila, nossa menina cresceu forte e corajosa. Exatamente como você.
E ela está usando essa força para ajudar outras pessoas, para fazer do mundo um lugar melhor. Helena ficou respeitosamente afastada, entendendo que aquele era um momento íntimo entre pai, filha e a memória da mulher que os havia unido. Mãe, Marina sussurrou. Sei que você está em paz agora. Sei que pode descansar sabendo que sua morte não foi em vão. Você salvou muitas famílias através do nosso amor. O vento suave da noite fez as folhas dos ipês sussurrarem, como se Camila estivesse respondendo. Quando se levantaram para ir embora, Marina notou algo que a fez sorrir através das lágrimas. 2 borboletas brancas dançavam ao redor da lápide, circulando uma a outra em uma valsa eterna. Pai, ela sussurrou. Você está vendo? Rodrigo assentiu, emocionado. É ela dizendo que nos aprova. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Marina sentiu uma paz profunda se instalando em seu coração. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas finalmente chegaram ao destino. Uma família reunida pelo amor que transcende até mesmo a morte. O amor verdadeiro de Camila havia cumprido sua promessa. Pai e filha estavam unidos. A justiça havia sido feita, e outras famílias poderiam encontrar paz. Algumas histórias terminam com morte. Esta terminou com vida. Vida nova, amor renovado, e a certeza de que nem mesmo os criminosos mais cruéis podem destruir os laços que o amor verdadeiro cria. A família havia encontrado seu caminho de volta para casa.